Pessoal, nesse vídeo eu vou demonstrar como você pode utilizar o conteúdo de equação da reta visto em geometria analítica para solucionar rapidamente uma questão de física envolvendo escalas termométricas. A gente tem um gráfico em que aparece a relação da temperatura entre as escalas y e a escala x. Então, a questão pede que a gente ache qual é a fórmula, né? Qual é a equação de conversão que permite converter a temperatura de uma escala para outra. E como esse gráfico é uma reta, então esse gráfico é uma função de primeiro grau, é uma função afim. E a função afim ela pode ser expressa como y igual a x mais b. Eu vou passar essa linguagem para uma linguagem de terceiro ano. Então y será igual a gente troca o a por m, mais o coeficiente b, ele passa a ser n. Essa é uma questão meramente de linguagem, mas as duas equações elas significam, né? Elas têm o mesmo significado. Então, para a gente poder determinar qual é a função dessa reta, a gente precisa procurar o coeficiente n e o coeficiente m. O n ele é o mais simples de encontrar, porque o n é o ponto onde a reta toca o eixo que está na vertical, que aqui é o eixo y. Você pode observar que ela toca o eixo y no ponto 60. Isso quer dizer, então, que o n vai ser 60. E agora, 60, né? Vamos colocar aqui mais embaixo para ficar mais visível. Então, y será igual a 60. E agora a gente vai atrás do coeficiente angular da reta. O coeficiente angular nada mais é do que a variação de y dividido pela variação de x. Você estuda em razões trigonométricas esse coeficiente angular com o nome de tangente, que nada mais é do que o cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente. Então, vamos escrever isso para a gente não esquecer. O coeficiente m nada mais é do que a tangente do ângulo alfa. E tangente é cateto oposto pelo adjacente, que aqui no gráfico o oposto é a variação de y, delta y, sobre a variação em x, delta x. Ora, isso nada mais é, vamos observar o gráfico. A variação de y é de 0 até 60. Isso quer dizer que é 60. A variação de x é de 0 a menos 20. Isso dá 20 unidades. Então, o angular vai ser encontrado pela divisão de 60 por 20. 60 por 20, ao dividir, a gente vai encontrar 3. Isso quer dizer que a nossa equação, que é a equação que permite transformar a temperatura de uma escala para outra, é 3x mais 60. Se atente ao sinal do coeficiente angular. Ele é positivo, visto que a reta é crescente. Se a reta fosse decrescente, esse coeficiente angular ele seria negativo. Bom, essa aqui é uma das maneiras de você encontrar a equação de conversão, né, que é aquela equação da reta que você estuda em geometria analítica. Outra maneira de você calcular é utilizar a matriz, certo? Para calcular utilizando matriz, você vai precisar de dois pontos, e você tem esses dois pontos no gráfico. Esse ponto, onde o gráfico toca o eixo de y, é o ponto onde x é 0 e y é 60. Esse ponto aqui, onde o gráfico toca o eixo de x, é o ponto onde x é menos 20 e y é 0. Então, você monta uma matriz com esses dois pontos, escreve uma coluna para x, uma para y, e põe os pontos embaixo de x e y. 0, 60, menos 20 e 0. E aí você aplica a regra de Sarri. Repete 1 e 1 aqui. X e y. 0 menos 20. 60 e 0. Fecha a matriz. Igual a 0, porque esses pontos aqui estão alinhados, né? Sobre a mesma reta. Então, o determinante deles, entre os dois e entre qualquer ponto que a gente for considerar aqui a mais, né, nessa reta, esse determinante tem que dar 0. Aí você iguala a matriz a 0. E aí aplica a regra de Sarri. 60x
aqui vai dar menos 20y, aqui é 0, voltando 0, aqui 0, e aqui daria menos 1.200, mas a gente põe mais 1.200. Tem que lembrar, né, que quando está multiplicando uma das diagonais secundárias, né, que está voltando, a gente tem que inverter o sinal. E isso é igual a 0. Então, se ele pedir a você a equação na forma geral, basta você pegar essa equação nesse formato que está aqui e fazer a simplificação. Perceba que 60, 20 e 1.200, todos eles se dividem por 20. Então, você faz 60 por 20, menos 20y por 20 e 1.200 também dividido por 20. Até o zero, né? Entra aí na brincadeira, a gente divide por 20 também. Então, ao simplificar, 60 por 20 vai dar 3x. Simplificando, dividindo por 10, vai dar 2 por 2, que é 1. Então, menos 1y, ou simplesmente menos y, mais, simplificando por 10, a metade de 120 é 60, igual a 0. Essa é a equação na forma geral, certo? Aí, se você quiser encontrar essa equação na forma reduzida, que é aquele formato que a gente conhece de função afim, a gente isola o y no primeiro membro. Então, a gente faz menos y igual a menos 3x menos 60. Como nosso amigo y está negativo, você multiplica a equação por menos 1, escrevendo então y igual a 3x mais 60.